Olá, eu sou Rosane Rodrigues e hoje eu vou falar sobre o livre-arbítrio. Você acredita no livre-arbítrio? Você não acredita no livre-arbítrio? Pois bem, vamos ao nosso tema de hoje. Esse tema foi escolhido pela nossa sobrinha Gabriela, a quem carinhosamente chamamos de Gabi. Já de antemão, agradecemos Gabi pelo tema sugerido. Esse tema, ele é muito comentado, ele é muito estudado por pastores e por padres. Principalmente, né? Muitas pessoas se interessam por esse assunto. Mas independente de você acreditar que existe ou você acreditar que não existe, o importante é você aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Acreditar que Ele é o Filho de Deus e que é por causa dele que nós podemos alcançar a salvação. Pois bem, muitos se baseiam na história de Jacó e Esaú, os irmãos gêmeos, filhos de Isaac e Rebeca. Esses irmãos, a Bíblia diz que já lutavam dentro do ventre da mãe. E eles tiveram uma vida muito agitada até a definição de quem ia ser realmente o herdeiro de Isaac. A Bíblia diz que Jacó, ele era pastor, ficava perto de casa, ele era bem pacato, a Bíblia diz. Enquanto Esaú já era uma pessoa mais animada, uma pessoa mais alegre, uma pessoa que tinha muitos amigos, uma pessoa amada por todos. Ele era caçador, ele tinha as aventuras dele, ele gostava de ter uma vida mais dinâmica. Mas, certo dia, ele não foi favorecido na caça. Ele chegou em casa cansado, sem ter pego nada. Ele chegou com muita fome e encontrou seu irmão comendo um guisado de lentilhas. E ele chegou e disse: "Dá-me o seu guisado." O irmão de pronto disse: "Não. Só te darei se você me der o seu direito à primogenitura." Esaú, cansado e com fome, disse a seguinte frase: "Que me vale esse direito de primogenitura se eu estou morrendo de fome?" Jacó lhe fez jurar que a partir daquele momento o direito era dele. Esaú, sem pensar, deu o direito de primogenitura para o seu irmão mais novo. E ele comeu o guisado com pão que Jacó lhe tinha dado e saiu, como se nada tivesse acontecido. Mas a Bíblia diz assim, que Deus amou Jacó e aborreceu Esaú, ou não gostou de Esaú. Mas a Bíblia não diz o motivo pelo qual Deus amou um irmão e não amou o outro. Sendo que, conforme a própria Bíblia, o irmão mais velho, o primogênito, é que herdava tudo, que carregava a linhagem do pai, era um príncipe. E não era à toa que Esaú era amado por todos, porque todos sabiam como sucediam as coisas naquela época. Ele seria o herdeiro majoritário do pai, ele carregaria a linhagem de Isaac, ele seria o príncipe daquele povo. Mas tem um detalhezinho sobre esses dois irmãos, muito interessante, na época do nascimento deles. Esaú nasceu primeiro, mas Jacó segurava o calcanhar do irmão. Enquanto o pezinho de Esaú estava dentro de Rebeca, a mão de Jacó já estava fora. Se a gente for parar para atentar por esse detalhe, os dois tinham o mesmo direito, porque um não nasceu sem pé e o outro não nasceu sem mão. Mas, até então, o povo usa essa história para dizer que não existe livre-arbítrio. Como se Esaú não tivesse escolha. Não é verdade? Ele trocou porque quis.
Mas temos uma outra história interessante também no livro de Gênesis. Deus fez o homem ali do pó da terra. Deus pegou a terra, essa que a gente pisa, só que não aqui, mas no Éden. Deus pegou do pó da terra e formou o homem. Estava ali o homem, braço, pé, mão, cabeça, fígado, rim, pulmão e todos os órgãos internos. Só lhe faltava alguma coisa muito interessante, que era o espírito, para ele se tornar um ser vivente. E Deus, na sua infinita bondade, pegou do seu próprio fôlego, soprou nas narinas do homem e o homem se fez um ser vivente, um ser semelhante a Deus, porque a Bíblia diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O único ser com essas características, ser semelhante a Deus. E ele estava só ali no jardim, tinha toda espécie de vida, mas não tinha alguém que era semelhante a ele. Então Deus resolveu fazer uma companheira para este homem. Ele colocou o homem num sono profundo e ele desacordado, anestesia geral. Deus abriu do lado dele, junto à costela, tirou essa costela, fez uma mulher e colocou ela ao lado dele. Quando ele despertou da anestesia, ele olhou para a mulher e disse: ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Ele viu que ela era semelhante a ele. A partir daquele momento, ele era um senhor, alguém que tinha uma responsabilidade sobre outra pessoa. E ali, um dia, essa mulher linda e maravilhosa, esposa de Adão, estava só, quando chegou a serpente, o diabo, Satanás, e disse para ela: disse Deus que vocês não podem comer nenhum fruto das árvores do jardim? A mulher de imediato respondeu: não, Deus disse que nós podemos comer de todos os frutos, menos desse que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós não podemos comer e nem tocar, porque o dia que nós tocarmos, nós morreremos. E a serpente, astuta como sempre, disse: certamente não morrerás. Deus sabe que o dia que vocês comerem, vocês serão semelhantes a Ele, conhecedores do bem e do mal. A mulher olhou para o fruto e viu que era agradável aos olhos e bom para dar entendimento. Comeu e deu ao seu marido. E os olhos deles se abriram. E eles notaram que estavam nus. Colheram folhas de figueira, fizeram aventais para se cobrirem. E na viração do dia, como de costume, Deus falava com eles. Eles se esconderam. E Deus perguntou: Adão, onde tu estás? Senhor, eu ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque eu estava nu. E Deus perguntou para ele: quem disse que você estava nu? A mulher que tu me deste por companheiro me deu do fruto e eu comi. E Deus falou para a mulher: o que tu fizeste? Ela disse: a serpente me enganou e eu comi. E Deus resolveu a coisa ali imediatamente. Para a serpente ele disse: durante toda a sua vida tu comerás do pó. E eu colocarei entre ti e a mulher inimizade. O descendente da mulher pisará na tua cabeça e tu ferirá o calcanhar do descendente da mulher. E para a mulher ele disse: aumentarei grandemente a tua concepção e com dores terás filhos. E para o homem ele disse: por causa da tua maldade, por causa do teu pecado, a terra produzirá espinho, e com o suor do teu rosto comerás todos os dias da tua vida. E tu és pó, e ao pó voltarás. Se a gente for parar para analisar essa história, nós vemos que existe o livre-arbítrio ali no Éden. Mesmo
com a inocência. O homem escolheu, não por maldade, a comer do fruto que Deus disse que não era para comer. Eis uma questão sobre Adão. Todo mundo sempre fala, mas foi Eva, com certeza foi Eva que comeu primeiro. Mas Adão conhecia todas as cores dos frutos, todos os formatos dos frutos, todos os sabores dos frutos, todos os aromas dos frutos. Ele não foi inocente quando comeu. Aliás, ele não foi enganado quando comeu. Ele comeu porque quis. E se a gente botar isso na prática, o homem tinha livre-arbítrio. Deus disse não e ele fez. Ele fez porque ele era rebelde, porque ele se rebelou contra Deus? Não. Porque ele escolheu fazer. E hoje, nós estamos aqui para falar mais sobre livre-arbítrio em relação à salvação, à vida espiritual, o que mais nos interessa. Porque nós somos um espírito que habitamos num corpo, nós não somos um corpo que temos um espírito. Isso aqui é apenas um invólucro. Isso aqui é de terra e um dia a terra vai comer. Independente de sermos enterrados ou cremados, isso aqui não vale para nada. Isso aqui é simplesmente para a gente comunicar uns com os outros e acabou. Mas o que importa para Deus é o que havia perdido, é o que se havia perdido ali no Éden quando o homem pecou. E Jesus veio para salvar, para buscar o que havia perdido, o nosso espírito. Isso é que faz a diferença para Deus. Porque independente de sermos alto, baixo, gordo, magro, isso não faz diferença para Deus. Para Deus não importa o que realmente é dele e unicamente dele, o nosso espírito. E Jesus, ele veio simplesmente para morrer pelos nossos pecados. O Filho de Deus se humilhou à forma humana, como diz a Bíblia. O Deus Todo-Poderoso ali, como homem ali, dentro de um corpo como nós, somos espíritos, estamos dentro de um corpo, sem majestade, sem glória, sem comunhão com Deus, nós somos assim. Jesus continuava santo toda a sua vida, do momento que nasceu, porque ele não nasceu da vontade do homem, não nasceu da vontade da mulher, até o momento que ele morreu ali na cruz. Pelos nossos pecados ele nunca pecou. Mas ele sabe, ele conhece a nossa miséria, ele sabe o tanto que a gente sofre com os nossos próprios pecados. Ele veio morrer pelos nossos pecados. Então, Deus, na sua infinita misericórdia, enviou seu Filho para nos resgatar dos nossos próprios pecados. Se você for parar para ver a história de Jacó e Esaú, você pode dizer, não temos. Porque Deus amou Jacó e aborreceu Esaú, ou odiou Esaú, dependendo da tradução. Mas se você olhar para o homem no Éden, escolhendo comer o fruto que Deus disse que não era para escolher, você pode imaginar que nós temos livre-arbítrio. Mas a Bíblia diz que Deus fez todas as coisas, fez os anjos, e os anjos não têm livre-arbítrio. Mas o ser humano é alguém específico, não é maior que o anjo, não é mais adorador que o anjo, mas a Bíblia diz que Deus fez o homem para o louvor da sua glória. Deus queria ser adorado por alguém diferente dos anjos, alguém que tivesse vontade própria, porque os anjos não têm livre-arbítrio. Mas o homem tem livre-arbítrio. O homem adora a Deus se quiser, e se quiser não adorar, não adora. Deus não vai forçar ninguém a fazer nada. O problema é esse. Todo mundo acha que tudo que acontece na Terra é responsabilidade de Deus. Não é responsabilidade nossa. Nós temos o direito de escolher fazer todas as coisas, bem ou mal. Isso é humano, isso não é divino.
se a gente pensar que Deus é responsável por tudo, Deus já não é bom. Porque o tanto de maldade que acontece na terra, isso colocaria Deus como mal. E o homem é mau. A Bíblia diz que desde quando somos crianças, os desígnios do nosso coração são maus. Não podemos jogar em Deus a culpa que é nossa. Nós escolhemos muitas coisas, nós escolhemos ficar solteiros, nós escolhemos casar, nós escolhemos profissões, nós escolhemos sonhos, nós escolhemos realizações, nós escolhemos muitas coisas. Uma pessoa pegar uma arma e matar outra pessoa, essa é uma escolha pessoal, não é uma escolha divina. Apesar da Bíblia dizer que Deus fez todas essas coisas até o ímpio para o dia do mal, isso não faz de Deus um ser mau e não faz de você um assassino. Porque se a gente for parar para analisar essa questão sobre até o ímpio para o dia do mal, a gente pode analisar da seguinte forma: uma pessoa pode ser maravilhosa para todo mundo, mas para você ou para mim ela pode ser má. Mas essa é uma escolha dela, não é uma escolha de Deus. Quem escolheu deixar o seu direito de primogenitura foi Esaú, não foi Deus. Deus não falou para Jacó: Jacó, vai lá e toma o direito de primogenitura do seu irmão. Não, foi uma escolha pessoal. Ele quis saciar de imediato a sua fome, como se a coisa mais importante para ele fosse comer naquele momento. Ele deixou de lado tudo que Deus tinha dado para ele. Agora, por que Deus odiou ele, ou Deus aborreceu ele? A Bíblia diz que ele já brigava dentro do ventre. Quem garante que ele não era para nascer depois de Jacó e ele nasceu primeiro? No momento ali do nascimento, eles trocaram de lugar por estarem brigando. Isso é uma questão que a gente não vai definir nunca. Mas a gente tem que ter certas coisas bem definidas dentro de nós. Nós escolhemos e fazemos o que nós queremos. Deus não nos força a nada. Se Deus forçasse o homem a fazer alguma coisa, ou nós todos seríamos salvos, ou nós todos seríamos condenados, porque Deus não faz acepção de pessoas. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. E a Bíblia diz que Deus é bom o tempo todo. Então nós não podemos lançar em Deus a responsabilidade que é nossa. Agora as pessoas pensam muito em dizer que não existe o livre-arbítrio pela seguinte situação: como é que o Espírito de Deus, essa essência que é Deus, que está dentro de nós, vai para o inferno, vai ser condenado eternamente? Não vai. Não vai de jeito nenhum. Porque nós somos espírito, alma e corpo. E no juízo final, as pessoas que não aceitarem Jesus vai ter o espírito separado da alma, do corpo. Essa consciência que você tem não é o seu espírito, é a sua mente, é a sua alma, e é essa que vai para o inferno, se você não aceitar Jesus como seu Salvador. Por isso existe esse dilema: existe ou não o livre-arbítrio? A Bíblia, se você parar para pensar, muitos versículos induzem a você a pensar que existe o livre-arbítrio, e outros dizem que não existe o livre-arbítrio. Mas a gente tem que saber separar as coisas. Não é responsabilidade de Deus você ir para o inferno, é sua responsabilidade. Porque Deus enviou o seu Filho. A Bíblia diz que Deus amou o mundo todo. Então, se Deus amou o mundo todo, você não foi excluída deste amor, eu não fui excluída deste amor. Então, existe realmente o livre-arbítrio e a gente tem que respeitar a Deus, independente de acreditar ou não que existe a nossa liberdade de escolha. Será separado com certeza o teu espírito, que vai voltar a Deus,
porque a Bíblia diz que ele vai voltar para Deus da sua consciência, é essa que te leva a fazer qualquer tipo de coisa. Nosso espírito sem Jesus, ele está morto, mas não significa que ele vai para o inferno, porque Jesus nos atrai a Deus através de um hino, através de uma palavra, através de um sentimento. E qual é o dia certo? Qual é a oportunidade que você tem para que o seu espírito viva? Jesus fez igual Deus ali nos discípulos. Ele soprou sobre os discípulos vida, o espírito dele novamente. E nós, para aceitarmos Jesus, nós recebemos esse espírito. E quando é que a gente pode aceitar Jesus? Todos os dias. Enquanto você tiver sonhos, enquanto você tiver desejos, enquanto você puder realizar coisas, planejar coisas, você pode aceitar Jesus. Você pode aceitar Jesus do momento que você acorda até o momento que você vai dormir. Todos os dias é o dia aceitável do Senhor. Por isso, ninguém pode lançar em Deus as suas próprias culpas, as suas próprias responsabilidades. Todo dia é dia de aceitar Jesus, todo momento é um momento oportuno, todos os dias são momentos oportunos, porque a Bíblia diz, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Ele foi levantado ali na cruz, morreu pelos nossos pecados, e ele a Bíblia diz que ele, quando fosse levantado, atrairia todos a ele, e nós somos parte desse mundo que foram atraídos a Jesus através da sua morte. Agora, o nosso espírito reconhece que Deus é Deus acima de todas as coisas. A nossa mente, o nosso intelecto já tem essa dificuldade. Pois bem, meu amigo, minha amiga, você tem a oportunidade para aceitar Jesus todos os dias. Isso é que faz diferença. Não é você acreditar ou duvidar do livre-arbítrio. É aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Pois é, Gabi. Demoramos porque estávamos com bastante problemas com barulho, mas hoje, enfim, se esse vídeo ficar bom, com certeza é esse que vamos postar. Muito obrigado, meu bem, mais uma vez. Se você gostou desse vídeo, nos dê o seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as nossas notificações. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.